Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar para o segundo capítulo da Epístola de Paulo ao livro dos Efésios, onde vamos encontrar grandes verdades bíblicas para a nossa vida. Como temos dito, nesta epístola, Deus fala sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, mas também sobre o nosso futuro. Não confunda este assunto com adivinhações ou qualquer outro aspecto parecido. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a revelação de Deus para os nossos dias e para aquilo que é o objetivo, o propósito de Deus para a nossa vida. Nós encontramos o passado do cristão descrito nos 2 primeiros versos, logo no início deste capítulo. Ele diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eis aqui está o estado do cristão, mas antes da sua conversão, antes de se entregar aos pés de Jesus Cristo. Ele era um pecador perdido. Você e eu, antes de tomarmos uma decisão de nos juntarmos a Cristo, andávamos nas trevas, no pecado. Estávamos como mortos. E o morto não tem escolha, não tem opção, não tem, de facto, objetivo na vida. Um morto que vagueava por aí, no fundo, uma alma perdida. E é este o quadro do homem sem Deus. O homem sem Cristo é uma alma perdida. É de alguma forma um espírito que vagueia nas trevas. E se você, caro ouvinte, ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu desafio a que não passe de hoje, não passe deste momento, onde você pode declarar, como já dissemos aqui, que estes aspectos de estar morto nos delitos e pecados fazem parte do passado. E é necessário que cada um de nós possa se relacionar com Deus, se entregar a Deus de uma forma completa. Esse mesmo estado pode ser neutralizado pelo sangue de Jesus Cristo. O pecado que nos separava de Deus, as trevas em que nós vivíamos, podem de facto terminar no momento em que nós nos encontramos nas mãos de Deus. Satanás, que é o nosso adversário, que é aquele que nos acusa, é aquele que efetivamente quer destruir a nossa vida, ele procura que você se mantenha nesse estado de coisas sem tomar decisão nenhuma para todo o sempre. Este é o objetivo de Satanás, levar você a dizer: eu tenho tempo para amanhã, eu posso decidir isto para o mês que vem, eu posso tomar essa decisão quando me apetecer. Facto é que você vai protelando essa decisão. Então talvez está no momento de você deixar de ser manipulado por Satanás e tomar uma decisão convicta daquilo que você deseja fazer. É o momento, é hoje. Deus não espera que você continue a adiar essa decisão ad eterno. Satanás, de facto, opta por isso. Quer levar cada uma das pessoas a tomar essa decisão quanto mais tarde melhor, e se não tomar essa decisão, então ainda melhor. Então é você que tem de tomar essa decisão. Eu não estou aqui para apresentar uma nova religião, um novo conceito. Não, estamos a falar de Cristo e de cristianismo. E eu estou a dizer que você deve tomar uma decisão não para se ligar a uma nova religião, mas para se ligar à pessoa de Deus. É isto que é o desafio das Escrituras. É isto que Jesus Cristo nos desafia a fazer diariamente. Devemos viver debaixo da orientação de Jesus Cristo, viver em comunhão com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, depositando nós a nossa fé em Cristo Jesus. Em quase todos os livros da Bíblia nós encontramos uma descrição deste estado espiritual de perdição em que o homem ainda se encontra. E, por exemplo, o livro de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 4, no verso 1 a 4, ele diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter.
viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então aqui temos este texto bíblico que mais uma vez descreve a nossa situação de vivência diária em comunhão ou longe da comunhão de Deus. Então, quando nós estamos longe da comunhão de Deus, o crime, a corrupção, as lutas, as intrigas, o egoísmo, é como costuma dizer o povo, o pão nosso cada dia. É a norma, é aquilo que as pessoas estão habituadas a fazer. Eu não sei se você trabalha num escritório, numa fábrica ou num lugar qualquer. O ambiente que muitas vezes se gera de competição e de intriga com os chefes e com os colegas e com o patrão é de facto um mundo que está descrito aqui neste texto que acabei de ler. Poderíamos ler muitos outros textos, por exemplo, um outro do apóstolo João, que ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Este texto do apóstolo João encerra aqui várias promessas. Uma promessa é aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, permanece eternamente. É uma promessa interessantíssima. Por outro lado, mostra-nos também que esta palavra complicada, concupiscência, que eu tenho escrita aqui na Bíblia, que você tem na sua Bíblia certamente também, tem a ver com os desejos, o desejo que nós temos da nossa natureza carnal, o desejo que nós temos dos nossos olhos, da cobiça, de querer ter mais. Creio que não é em vão que o nosso país é um dos países do mundo com mais telemóveis per capita. As pessoas têm 1, 2, 3, 4, 5, é necessário ter a última geração e vamos atrás desta concupiscência dos olhos, aquilo que o olho vê, então queremos ter. Temos de acabar com esse tipo de pecado na nossa vida. Ter mais olhos que barriga, diz o povo, e realmente precisamos de olhar para Deus, porque já percebemos que o amor àquilo que o mundo oferece é inimizade contra Deus. Se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele, diz as Escrituras ainda. É necessário que cada um de nós faça opções de vida. Tenha cuidado na forma como se conduz e na forma como faz as suas compras, vive o seu dia-a-dia, pensa os seus pensamentos e deixa-se conduzir por essa forma de viver. Então necessitamos tomar muita cautela àquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia. E é assim que a iniquidade se vai multiplicando no nosso mundo. E as coisas vão muitas vezes sendo cada vez mais agravadas. É necessário que cada um de nós dobre o joelho, se volte para Cristo e abandone o pecado em que está envolvido. Muitas vezes nós queremos que o vizinho do lado abandone o pecado, mas eu desafio a si a começar por si mesmo. Se há alguma coisa que você faz no silêncio do seu coração, pensamentos que tem, atitudes que tem, necessita talvez de uma mudança drástica no seu comportamento, na sua moral, na sua forma de se conduzir e estar, até na sua forma de pensar. Talvez você tenha o vício de pensar sempre o mal dos outros. Talvez você tenha o vício de mentir àqueles que o rodeiam. Talvez você tenha o vício do tabaco, ou do álcool, ou de drogas, ou da pornografia, ou do jogo. Talvez você está subjugado por determinados vícios que precisa de libertação. Deixe Cristo efetivamente libertar essas amarras que você tem para poder viver em novidade de vida. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 2, no verso 12 a 16, ele diz: esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado.
engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, referiu a insensatez do profeta. Vejamos esta descrição que o apóstolo Pedro faz aqui. É uma descrição bastante dura, uma descrição bastante violenta acerca de quem é o ser humano. E infelizmente nós vemos, é verdade que não é uma só pessoa que encerra todos estes aspectos da sua vida, mas é só nós ligarmos os canais de televisão, abrirmos os jornais, e afinal de contas parece que o apóstolo Pedro não descreveu assim um cenário tão horrível como aquele que nós assistimos hoje, diariamente nos nossos noticiários. Homens adultos que maltratam crianças, molestam e violam pequenos bebés e crianças, mães que abandonam os seus filhos no lixo ou num rio, pais que não têm consideração pelos filhos, filhos que não respeitam os pais, pessoas que maltratam outras, corrupção descabida ao nosso redor, pessoas que não têm o mínimo de escrúpulos, no entanto andam vestidos de grandes fatos e conduzem grandes carros, e nós assistimos a essa situação, e afinal de contas parece que o apóstolo Pedro, mais uma vez, e a própria Bíblia, a palavra de Deus, tem razão. É interessante ver que aqui este cenário leva-nos e reporta-nos depois a um profeta, que foi um profeta insensato, um profeta que Deus teve de repreender através de uma mula, através de um animal mudo, que pelo toque de Deus utilizou isso para repreender um profeta. A minha oração sincera e aquilo que eu acredito é que se Deus falou através de uma mula, eu espero que Deus possa falar através de mim próprio para si. E que dessa forma Deus toque o seu coração. Eu espero não ser tão duro do coração como aquele animal, para poder ouvir a voz de Deus e poder transmitir aquilo que Deus tem para si. Se você chegou a essa conclusão neste momento de que precisa mudar de vida, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Deus quer perdoar o seu pecado. Deus quer transformar a sua vida. E nós temos recebido várias cartas de pessoas que estão em prisões, são reclusos, e que muitos deles, ao ouvir este programa, têm chegado à conclusão de que Deus quer transformar a sua vida, mesmo nesses meios. E nós temos recebido notícias muito bonitas daquilo que Deus está a fazer no coração desses homens e mulheres espalhados pelo nosso país. Deixe Deus, de facto, tocar a sua vida. Nunca é tarde demais para Deus tocar e transformar o seu coração. Simplesmente depende da sua decisão de permitir que o Espírito Santo transforme aquilo que é necessário mudar. Mas nós vamos voltar então ao nosso texto. Estamos no capítulo 2 do livro de Efésios. Eu sei que fiz um desvio para introduzir este aspecto, mas nós vamos voltar a este texto bíblico a partir do verso 1 e vamos lê-lo para de facto continuarmos a analisar este livro tão rico, como nós já vimos, que só pela introdução vale a pena nós ficarmos a ouvir o resto. Diz assim então a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para este aspecto do apóstolo Paulo, que ele foca que todos nós, por natureza, éramos filhos da ira. Isto sei que entra em choque, talvez, com alguns conceitos que você tem, de pensar que todos nós éramos filhos de Deus. O que o texto bíblico nos está a dizer é que não. O que o texto bíblico nos está a dizer é que somos criaturas de Deus, sim, mas éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Não estávamos a fazer a vontade de Deus. Andávamos, sim, de acordo com as nossas paixões, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa vontade. E é necessária a intervenção de Deus no nosso ser para que a nossa vida seja transformada.
Este príncipe que atua nos filhos da desobediência, que nós lemos aqui no texto de Efésios capítulo 2, refere-se a Satanás e aos seus anjos, aos seus demónios, que vivem com o propósito de atuar na vida dos seres humanos. Satanás, creio eu, é um ser extremamente malévolo, invejoso, orgulhoso e que procura maltratar os seres humanos. E mesmo assim, infelizmente, nós muitas vezes cedemos às suas paixões, às suas tentativas de nos ludibriar, de nos enganar. Há um filme que saiu há algum tempo que vale a pena você ver, talvez já haja em DVD, se for possível compre um DVD desses, As Crónicas de Nárnia. É um filme fantástico que retrata de uma forma muito criativa aquilo que é a ação de Satanás no mundo, aquilo que é a ação de Deus através do ser humano. E de facto esse filme está extremamente bem concebido. C.S. Lewis, que foi o autor, o escritor desses famosos contos, fez um trabalho soberbo sobre como a ação de Deus se desenrola na humanidade. Então vale a pena ver e talvez aí possa, através desse filme, apesar de ser um conto, compreender um pouco melhor o que significa este príncipe das trevas, este príncipe que atua nos filhos da desobediência. Recomendo vivamente e certamente se vir o filme vai dispensar os meus comentários sobre o que isto quer dizer. Mas eu quero continuar a ler Efésios capítulo 2, o verso 4, e ele prossegue a dizer: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e eu quero fazer aqui já uma pausa. Aqui vemos como este mas Deus, esta conjunção que realmente é importante nós frisarmos aqui. Quando há esperança, é quando Deus intervém. Quando o homem está perdido, há um mas. Quando o homem não tem rumo, há um mas. Quando o homem está no fundo do poço, há um mas. E é necessário que esse mas passe por Deus. Mas Deus. É Deus quem opera as coisas, é Deus quem transforma, não é a religião, não é a tradição, não são os líderes religiosos que possam existir, não são os líderes políticos que possamos eleger, é Deus, mas Deus sendo rico em misericórdia. E é este Deus que nós temos que encontrar. É o Deus da Bíblia. Não é o Deus apregoado por algum líder religioso. Não é um Deus que está ligado a uma determinada confissão religiosa, seja ela evangélica, seja protestante, seja católica, ortodoxa ou outra. Deus não se confina a conceitos humanos. Deus não se limita àquilo que você imagina que Deus é. Deus é muito maior do que o pensamento que você tem acerca de Deus. E este Deus que nós encontramos nas Escrituras é o Deus que é rico em misericórdia. E isto é fundamental para nós percebermos que, seja qual for o pecado que nós cometemos, Deus está pronto a perdoar. Talvez você pense que cometeu algo terrível. Deus só terá que julgá-lo no dia em que você não admitir e não se arrepender do seu pecado. Seja qual o pecado que você cometeu, desde o sentimento de culpa, talvez, por ter cometido um aborto em jovem, talvez o sentimento de culpa porque assassinou alguém, talvez o sentimento de culpa por ter cometido um adultério ou abandonado os filhos, talvez um sentimento de culpa, e você sabe o que é que está a sentir no seu coração. Eu quero dizer que Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia e já manifestou isso através do amor que Ele manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Por isso este verso 4 do capítulo 2 do livro de Efésios é tão importante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Agora vamos analisar um pouco mais para a frente e vamos ver o que é que aconteceu por causa deste grande amor com que Ele nos amou. Ele nos amou e o que é que aconteceu? E, tem um i que liga este verso 4 com o verso 5, e estando nós mortos nos nossos delitos, o que é que Deus fez? Nos deu vida. Nos deu vida com quem? Nos deu vida como? Juntamente com Cristo. E este é o grande segredo do Evangelho de Jesus. É que Deus
lhe pode dar um novo começar. Deus lhe pode dar uma nova oportunidade. Você não tem de ficar aí especado, cabisbaixo, com autocomiseração, a dizer, coitadinho de mim. É verdade que você pecou, é verdade que você errou. Então diga isso a Deus, Senhor, perdoa-me, mas dá-me esta nova vida que só Tu podes conceder. Porque Deus é rico em misericórdia. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que nos deu essa vida. E é por isso que podemos declarar no final deste verso 5, pela graça somos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus. Isso diz versos mais à frente, mas é esta a constatação que nós chegamos. É que somos salvos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, não porque temos a religião certa, não porque os nossos pais eram cristãos, não porque, e você pode pôr o porque que quiser, não, é pela graça de Deus que somos salvos. E mutuamente Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que grande promessa que Deus nos dá. E o verso 7 termina a dizer, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mais uma vez, a ação de Deus para conosco é através da pessoa de Cristo Jesus. A graça de Deus é manifesta através da pessoa de Cristo Jesus. Se manifesta salvador a todo o homem através da pessoa de Cristo Jesus. Então, neste momento, Deus lhe lança um desafio, lhe oferece gratuitamente a salvação que há em Cristo Jesus. Compete-lhe a si, meu caro ouvinte, tomar a decisão agora mesmo. Enquanto termina e ouve este terminar do programa, possa fazer uma oração a Deus. Senhor, eu entrego a minha vida, confesso o meu pecado, me arrependo de ter andado à procura em tanto sítio e nunca te encontrei. Mas finalmente eu te encontro hoje e entrego a minha vida nas tuas mãos. Purifica-me de todo o meu pecado e eu recebo o teu Espírito Santo, agora mesmo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.